Olá, pessoal. Segue algumas dicas para a utilização da tinta nanquim aguada. Então, eu coloquei aqui no meu godê um pouquinho de tinta nanquim pura, um pouquinho de água e vou estar utilizando para fazer os experimentos. Primeiro, eu gostaria que vocês experimentassem a reação da tinta nanquim pura no papel seco, úmido e molhado. Então, aqui eu vou colocar uma quantidade de água, vou esperar secar um pouquinho e depois eu vou colocar a tinta no papel bem molhado. Agora eu vou pegar um pouquinho do nanquim puro e vou estar passando na minha folha. Vocês podem ver que eu tenho um controle grande, né? A tinta não migra, ó. Eu controlo aonde eu quero preencher e controlo os limites da minha forma. Aqui, ó, o papel tá úmido. Continuo com a tinta pura. Olha, tá úmido. Ele migra. Onde tem uma quantidade maior de água, ele migra mais. Agora, a gente vai fazer o teste. Ó, passa bastante água. E já colocar a tinta. A gente pode perceber que migra mais ainda. Então, eu vou controlando muito do efeito que eu quero no meu papel, pensando se eu vou trabalhar com papel seco, úmido ou bem molhado. Outra coisa importante, aqui o papel, né, tava seco, eu pintei e já secou. Então, se eu sobrepor uma camada, ó, fica marcado. Eu consigo definir o limite entre uma camada e outra. Quando o papel tá úmido aqui, ó, as bordinhas vão migrar um pouquinho. Então, essa passagem de um tom para o outro, ela vai ser mais sutil. E aqui, né, eu tenho ainda bastante água, ó. Se eu fosse trabalhar um detalhe aqui em cima, vai migrar mais ainda. Então, vou pensar nisso na hora de fazer a minha ilustração. Depois, eu posso pensar em diluir a minha tinta. Posso ir colocando um pouquinho, pegando um cantinho aqui da tinta, colocando água, testando numa folhinha e trabalhando, ou eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, vou colocar um pouquinho de preto, nanquim, colocar um pouquinho d'água, misturo. É legal sempre ter uma folhinha de rascunho para testar se é o tom desejado. Não é? Coloca um pouquinho mais de água. Se vocês forem preencher formas grandes, o ideal é trabalhar, né, a tinta diluída previamente, para que ela não termine no meio do preenchimento e eu não consiga mais a tonalidade, ó. Então, aqui eu posso ir fazendo como se fosse uma escala, ó. Tem um tom médio, tem um tom mais claro, pega um pouquinho dessa cor, joga um pouquinho mais de água. O importante também é ter sempre o pincel bem limpinho, trocar a água com frequência. Então, aqui, vou começar com a minha tinta mais diluída, ó. Eu consigo trabalhar diferentes tonalidades só através da concentração do pigmento. E como o elemento que a gente quer explorar nesse desenho é a questão de volumetria em relação à escala tonal
quer dizer, do claro ao escuro, eu vou precisar ter uma quantidade grande de tons, né, entre o claro e o escuro. Então, aqui eu trabalhei a tinta diluída sobre o papel seco. A gente pode experimentar papel úmido, então eu vou molhar. No meu papel. Vou pegar esse tom mais clarinho, que eu já tinha, né, preparado aqui no meu godê, ó. Eu vou colocá-lo sobre a área úmida. A gente pode ver que ele clareia um pouquinho mais. Sempre quando eu vou trocando de tom, eu vou limpando um pouquinho no meu pincel. Agora, esse segundo tom, se eu trabalhar no papel úmido, a gente pode perceber que ele ficou mais claro. Esse terceiro tom. Observe que quanto maior a quantidade de água, a borda vai migrando um pouquinho e ele vai formando, né, o papel enverga um pouquinho. Esse aqui é um papel de gramatura 210, um canson, e ele vai formando sutis manchas. Então, vai depender muito da espessura do papel, a quantidade de água, para que a gente tenha essas manchas ou uma pintura um pouco mais uniforme. E aqui eu vou pegar minha tinta mais concentrada e trabalhar no papel úmido. Então, a gente pode perceber que tem essas distinções, né? Por exemplo, aqui, eu observo que esse aqui foi o primeiro que eu pintei, tá mais seco. Aqui, eu observando contra a luz, eu vejo que essa parte superior tá mais seca, aqui embaixo tá um pouquinho mais úmido, aqui tá seco de uma maneira uniforme e aqui também. Então, agora, por exemplo, eu quero sobrepor esse segundo tom aqui. Eu fiz um desenho e quero trabalhar uma sombra. Ó, o papel tá mais seco, então ele vai ficar marcado. Se eu pegar aqui só o pincel com a tinta úmida e passar um pouquinho na borda, eu até consigo, ó, com a mão bem leve, uma fusão de tons. Aqui, ó, ainda meu papel tá um pouquinho mais molhado. Quando meu papel tá úmido, eu consigo fazer a fusão de uma maneira mais uniforme. Só que eu tenho que ter cuidado. Por exemplo, agora eu fiz aqui, não gostei dessa borda e quero colocar, eu coloco muita água aqui, ó. Se eu começar a colocar água aqui, ao invés de fazer a fusão, eu vou criar uma mancha branca. Então, eu tenho que ter cuidado pro que eu, né, com o que eu quero de efeito. Por isso que é importante a gente testar e se familiarizar com o material. Vou pegar esse mesmo tom e agora eu só vou sobrepor aqui, ó. Então, quando eu quero uma sombra mais definida, eu trabalho com meu papel praticamente seco. Se eu quiser ter uma fusão maior, eu trabalho com papel úmido. Aqui, por exemplo, ó, vou jogar o escuro sobre esse meu tom mais escuro, eu ainda consigo ver a divisão. Vou fazer de propósito aqui, vou colocar bastante água. Vocês vão ver que quando secar, ao invés da fusão, eu vou ter uma mancha mais clara. Aqui eu vou pegar esse meu tom escuro e sobrepor aqui. Então, eu tenho as marcas, diferente da aquarela, que se eu fizer isso aqui, eu consigo uma fusão maior. Aqui o meu papel ainda tá bem úmido. Então, eu fiz o claro, mas agora eu vou escurecer. Percebam nas bordinhas que ainda migra. Se eu estivesse trabalhando com aquarela, por exemplo, eu venho aqui, fiz isso aqui. Ó, por exemplo, aqui acumulou tinta, e eu achei que foi um excesso. Eu encosto a pontinha do pincel, seco, só a pontinha, para tirar o excesso de tinta, e ele vai ficar um pouco mais uniforme. Se eu me arrependi e quiser clarear, aqui minha tinta tá diluída, eu consigo, ó.
Ah, não quero as bordas tão marcadas, eu venho com sutileza. Opa. Passo um pouquinho de água, eu clareio. Quero um ponto específico mais claro. Tô com papel higiênico bem macio e eu consigo clarear. Mas se eu estiver trabalhando aqui, ó, com uma concentração maior de tinta, eu até consigo clarear um pouquinho, ó, mas eu não consigo ter o branco do papel de uma maneira tão evidente como eu conseguiria se eu estivesse trabalhando com tinta aquarela. Aqui, por exemplo, eu vou pingar um pouco de água pra gente ver um efeito. Aqui, por exemplo, eu tenho o meu desenho, ele termina uma borda aqui. E eu quero um efeito, né, na finalização aqui. Por exemplo, eu vou pegar, eu não vou encostar meu pincel junto à linha do meu desenho, porque eu sei que onde o papel tá úmido, a tinta migra. Mas, por exemplo, aqui assim, eu quero que seja a finalização do meu desenho. Eu concentro bastante água. E agora eu vou pegar uma grande quantidade de tinta concentrada. Ó, tô inclinando um pouquinho o pincel, porque eu quero preencher de uma maneira mais rápida. E faço isso aqui. Olha que interessante o efeito, como a tinta migra. Se eu quisesse respingar um pouquinho. Vou também respingar um pouco no papel seco pra gente perceber a diferença. Vou colocar um pouquinho de água e respingar a tinta úmida, a tinta diluída, desculpa, no papel seco. Mas observem aqui o quanto a tinta migra. Se eu quiser escurecer mais essa área aqui próxima do meu desenho, enquanto tá molhado, eu ainda escureço mais um pouquinho. Por exemplo, eu quero criar umas manchas aqui. Ó, observem que a água vai sempre fazer um desenho bonito. Então, dá pra gente experimentar esses efeitos. Então, lembrando que eu molho previamente. Ó, se eu molhar só um pouquinho, não vai migrar tanto. Se eu molhar muito, ó, aqui eu vou molhar bastante. Vou pegar a tinta concentrada. Ó, quanto mais água, maior a quantidade de manchas. Por exemplo, aqui, ó, vou molhar bastante. E vou pegar já uma tinta diluída. Agora eu vou pegar um pouco da tinta mais concentrada. Então, eu consigo fazer diferentes efeitos. Aqui, ó, já tá bem seco. Ah, ainda quero escurecer um pouco mais. Venho com a tinta concentrada e passo. Por exemplo, aqui eu quero um detalhe, ó, tá bem claro, mas eu quero um detalhe bem escuro, ó. Se eu espero secar, não migra.